Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Se parasse por aqui, a gente já fizesse a ceia, já estava de bom tamanho. Mas como Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você, no caminho da vitória, é o tema que eu quero meditar com você nessa noite. No caminho da vitória. Para chegar na vitória tem um caminho. Josué. Josué é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. 6º livro da Bíblia. Deuteronômio, Josué, capítulo 1. Eu preguei algum tempo atrás sobre Josué. Só que a mensagem de hoje não tem nada a ver com a outra mensagem, apesar da passagem ser a mesma. A mensagem não é a mesma. Nós fizemos uma reflexão sobre a caminhada de Josué até chegar na Terra Prometida. Mas a mensagem de hoje não é bem essa. Apesar do texto ser o mesmo, porque a palavra de Deus ela é viva, ela se renova a cada dia. E nós vamos meditar um pouquinho no versículo 9, depois no versículo 8. Nós vamos inverter a leitura do texto. Primeiro eu vou ler o versículo 9, depois eu vou ler o versículo 8, vocês vão entender por quê depois. Versículo 9 diz assim: não te mandei eu, é uma ordem. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Versículo 8 agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, quando? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esses 2 versículos. Não te mandei eu, esforça-te. Nós vimos o testemunho aqui de um jovem que se esforçou bastante para chegar onde chegou. Não foi fácil. Foi fácil, Rodrigo? Não, nem um pouco. Tenho certeza disso. Chegar na vitória não é nada fácil. É preciso lutar. É preciso batalhar. A vida nos apronta armadilhas o tempo todo. A vida nos apronta surpresas o tempo todo. O tempo todo coisas que nós não planejamos acontecem na nossa vida. Alguém planeja ficar desempregado? Ninguém planeja ficar desempregado. Não, eu vou ficar desempregado durante os 5 anos. Vou passar bastante sufoco. É assim que você planeja? Ninguém planeja isso. Mas às vezes acontece. Não acontece? Acontece. Eu vou planejar, eu vou ficar reprovado na escola, vou rodar durante os 3 anos. Depois eu recupero. Ninguém planeja isso. As coisas acontecem sem que a gente planeje. As adversidades, elas chegam até nós. E aí vai uma dica para você. A gente fica às vezes procurando onde é que eu estou errado, onde é que eu estou pecando. A gente acha que dor e tribulação é reflexo de pecado. A gente acha que dor e tribulação, provação, perseguição é sinônimo do que eu estou errado. Eu estou errado em alguma coisa. Às vezes sim, mas nem sempre. Como é que eu te provo que nem sempre? Em que foi que Jesus errou? Nada. Em que foi que Jesus pecou? Nada. Ele foi perseguido? Foi provado? Passou por adversidade? Passou por dores? Bom, então dá para a gente tirar uma conclusão que o fato de eu estar passando por dores, o fato de eu estar passando por adversidade, o fato de eu estar passando por momentos difíceis não quer dizer que eu estou em pecado. Não necessariamente. Às vezes sim, às vezes Deus nos trata. E aí é cada um com Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E ninguém deve julgar ninguém, porque julgar é pecado. Às vezes Deus nos trata em determinadas áreas da nossa vida através da adversidade. Através da provação. Porque a tribulação, diz a Bíblia, produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E na esperança não tem confusão. Porque Deus tem revelado o seu amor a cada um de nós. Então, o fato de passarmos por adversidades, por tristezas, por dores, não quer dizer que tenha em nós alguma coisa errada, não quer dizer que tenha em nós algum pecado. Aliás, a gente pode lembrar do servo de Deus, Jó, que Deus permitiu que ele fosse provado, perdesse tudo, mas que era um homem íntegro, segundo a palavra de Deus e o testemunho do próprio Deus. Deus deu testemunho de Jó. Portanto, as dificuldades, a vida, a gente passa por momentos difíceis, por momentos de agonia,
por momentos de tristeza, por momentos de adversidade. Jesus não prometeu nos livrar da adversidade. Prometeu? Ele prometeu nos livrar na adversidade. É diferente, pastor? Claro que é. Uma coisa é você ser livre da adversidade. Você não vai passar por ela. Jesus não prometeu isso. Ele disse que ia nos livrar na adversidade. Ou seja, ainda que a adversidade, ainda que a provação venha, Ele nos livra. Ainda que a adversidade e a provação venha, Ele está conosco. Ele prometeu e disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Os séculos já se consumaram? Não. Então Jesus está contigo todos os momentos. Ainda que você não perceba a presença dele do seu lado, Ele está contigo. Pode ter certeza. Parece até que Ele não está contigo. Parece até que ele sumiu. Mas é tanto problema, é tanta coisa se avolumando diante de mim, que parece que não tem saída. Eu fiquei sem saída. Fique tranquilo, Jesus tem a chave. Quando você menos esperar, Ele abre a porta e fala assim: vem meu filho, aqui é a saída, pode passar. É assim que Ele faz. Mas Ele não nos livra da adversidade, Ele não nos livra da tribulação, Ele não nos livra da agonia muitas vezes. A agonia, ela chega até nós e muitas vezes a gente chora. E é preciso chorar sim no momento da tristeza. É preciso chorar no momento da agonia. Chorar nos pés do Senhor, porque Ele tem a vitória para você. No momento certo, Ele tem a vitória para você. Assim como foi no testemunho que a gente viu aqui, será também na sua vida. Você crê nisso? Amém? Amém, eu creio. Assim foi na minha vida e assim será na sua vida. Se já não aconteceu, acontecerá. Só que o fato da gente chegar a uma determinada vitória não quer dizer que a gente nunca mais vai ter provação na vida. A vida é feita de níveis. Eu falei isso no outro dia aqui, vou repetir pela terceira vez hoje. Falei 2 vezes já. A gente chega a um determinado nível e naquele nível a gente pode receber uma provação à altura daquele nível que a gente chegou. Seja espiritual, seja profissional, seja financeiro, seja em qualquer área da vida. Quer ver? Você está trabalhando, vou dar um exemplo aqui, pessoal que trabalha nas plataformas, você está trabalhando de ajudante. Qual o seu compromisso? Executar a tarefa que foi passada pelo chefe lá, pelo encarregado, não é assim? Me corrija se eu estiver errado. Aí, você subiu o degrau, agora você é encarregado. Você tem a mesma responsabilidade que tinha quando era ajudante? Ah, mas não tem mesmo, duvido. A responsabilidade é um pouco maior. Aí você sobe um degrau um pouco mais, deixa de ser encarregado, passa a ser chefe dos encarregados. Você acha que a cobrança sobre você será a mesma de quando você era ajudante? Claro que não. Então a gente precisa estar preparado para, quando subir o degrau, saber que naquele degrau pode vir uma provação específica para aquele nível que nós chegamos. As provações, elas vêm e vão durante toda a nossa vida. A gente só vai estar livre delas um dia, quando a gente partir para a glória, para morar com Jesus. Aí a gente vai estar livre da provação. Enquanto isso não acontecer, elas acontecem na nossa vida. A gente vai caminhando e, como o tema da mensagem diz, que é no caminho da vitória, a gente pode aprender algumas coisas com esse texto. No versículo 9, o primeiro ele diz algumas posturas que a gente tem que tomar quando vem esse tipo de situação sobre a nossa vida, os momentos de agonia, os momentos de dor, os momentos de provação. É preciso estarmos firmes. Primeira coisa que eu tiro de lição aqui, que ele diz é que, no versículo 9, não pasmes. Vê se não está escrito aí na sua Bíblia. Ou seja, não fique perplexo. A provação veio, a dor veio, a adversidade veio, a perda veio. Não fique perplexo. Não fique pasmo, isso faz parte da vida. Só acontece com quem está vivo. Quem já morreu não tem mais esse tipo de problema. Nós que estamos aqui vamos passar por adversidade. E o texto está dizendo para a gente não ficar pasmo. Ou seja, não ficar parado diante da perplexidade, não ficar perplexo com as coisas terríveis que podem acontecer na caminhada da vida. Com as perdas, com as dores, com os momentos de queda que a gente vive. E às vezes a gente chega no fundo do poço, né? Já aconteceu com você chegar no fundo do poço? Amém? Ah, pensei que fosse só comigo. Ainda bem que o poço tem fundo, disse o pastor Neil hoje de manhã no culto, quem assistiu. Ainda bem que o poço tem fundo, né? Pior se o poço não tivesse fundo. Porque do fundo do poço não tem outro lugar para você ir. Para onde pode ir? Chegou no fundo do poço, qual é o único lugar que você pode ir? Para cima. Não tem como descer mais, o poço tem fundo, glória a Deus. Então do fundo do poço, Deus está lá de cima olhando, Ele joga uma corda para você. Vem meu filho, eu vou te tirar daí. Porque eu te amo, eu tenho um plano para você. Eu tenho algo maravilhoso.
diante das adversidades da vida, a tendência é ficarmos pasmos. A tendência é ficarmos perplexos. A tendência é dar vontade de parar. É assim ou não é? É só comigo que dá vontade de parar ou com você também? Diante das situações difíceis, vou parar, vou jogar a toalha, vou abandonar Deus, vou largar tudo, não quero mais saber de igreja, de ministério, de nada disso. É assim ou não é? A tristeza vem, aí a depressão bate a porta. Não é assim? Não tem mais, como é que eu vou fazer agora? Não tem mais saída, a depressão começa. Ô Cid, tô batendo aí, ó, tô a fim de entrar aí, vamos bater um papo? Aí você, hoje não, amanhã também não, e você vai lutando. Agora, se eu parar, a depressão entra. A depressão se instala. E depois, para te dar a depressão, quem já passou por isso sabe o quanto é difícil se livrar de uma depressão. É ou não é? É difícil. Mas é possível, Deus tira. Deus pode todas as coisas. Ele resgata a gente lá do poço da depressão e coloca a gente numa rocha firme. Uma das coisas, então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que na caminhada da vida a gente pode, em algum momento, ficar perplexo. A gente pode, em algum momento, dar vontade de parar. Em algum momento, dar vontade de chutar o balde e descrer em tudo. Eu não tenho mais Deus, eu não quero mais saber de Deus. Deus se esqueceu de mim por causa da minha dor. A gente acha que a dor é um motivo pelo qual Deus não se lembra mais de nós. E aí a gente, muitas vezes descrente, entra na apostasia. Aliás, a apostasia vai começar onde? No mundo ou na igreja? Porque a Bíblia diz que os últimos tempos seriam tempos de apostasia, certo? A apostasia começa onde? Lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro. Por que ela começa aqui dentro? Porque aquele que não crê não pode apostatar daquilo que ele não crê. Só pode abandonar aquele que crê. Se você crê, você é um forte candidato à apostasia. Pô, pastor, está me rogando praga? Claro que não. É o que a Bíblia diz. Qualquer um que crê é um forte candidato à apostasia. Qualquer um de nós. Porque só pode apostatar da fé aquele que tem fé. Aquele que não tem fé não pode apostatar. Aquele que não tem fé não pode abandonar. Só aquele que tem. E você acha que a força das trevas vai atacar quem? Para abandonar a fé? Você e eu. Para que a apostasia venha. Aliás, muitos, sem saber, já apostataram da fé e continuam dentro das igrejas. Não creem mais em Deus. Por causa da perplexidade, dos problemas da vida, deixaram ele perplexo e descrente. Parou a caminhada, ainda que venha para o culto, ainda que esteja aqui em nosso meio, ou em qualquer outra igreja evangélica. Já apostataram da fé, já são descrentes. Vivem apenas religiosamente. Vou à igreja para cumprir o meu horário. Vou à igreja para bater o cartão, porque é a minha obrigação semanal com Deus. Quem foi que disse que estar aqui é obrigação? Para mim é prazer, deve ser prazer para nós. Adorar o Senhor como nós adoramos aqui, ouvir o que nós ouvimos aqui hoje é momento de prazer para mim. E deve ser um momento de prazer para você também estar na casa de Deus, vendo tudo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Então a primeira coisa é não ficar pasmo. O texto nos orienta a isso. Segunda coisa, não ficar espantado. Vê se não é isso que diz aí. Nem te espantes. Na caminhada da vida você vai ver tanta coisa ruim que a tendência é você ficar espantado. É ou não é? Quanta coisa ruim você já viu. Essa semana, um pastor aqui de Rio Grande perdeu seu filho. Subitamente, pelo que eu soube. Foi enterrado anteontem. Perdeu seu filho. Jovem. Subitamente o garoto morreu. Nem sei do que foi, acho que ninguém sabe. Uma morte súbita. De repente. Foi planejado isso? Você acha que aquele pastor planejou, vou ter um filho, quando ele tiver com 22 anos, nem sei quanto tinha a idade, 21 anos, quando ele tiver com 21 anos, ele vai ter uma morte súbita e eu vou ficar feliz da vida. Não, não planejou. São as coisas que acontecem na nossa vida e que nos espantam. E só quem perdeu um filho sabe o que é a dor de perder um filho. Não, eu posso imaginar. Não pode não, irmão. Ninguém pode imaginar a dor da perda de um filho. Só quem perdeu. Não tem como imaginar. Só acontecendo conosco. Só acontecendo com nós mesmos. É impossível imaginar tal coisa. Só quem passou por aquela dor pode, sim, saber o que aquele pastor está sentindo. Orem por ele, pastor Joel. Olhe para que Deus console a família, porque nesse momento a crise se instaura.
Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, eu estou pregando a tua palavra. Como é que o Senhor leva o meu filho? A crise vem. E os momentos de perplexidade vêm também, irmãos. Ou você acha que com você não seria a mesma coisa, comigo não seria a mesma coisa? Claro que sim. Aí é que é preciso ter fé. É quando Deus diz não. É quando a gente perde aquilo que a gente mais ama e continua confiando em Deus. Isso é fé. Essa é a fé genuína. É quando a gente tem perdas na vida. Nenhum de nós se imagina perdendo um filho, aquele que ainda não perdeu. A gente não consegue conceber essa imagem na nossa mente, só vivendo. Então, ore pela vida da família, pelo pastor Joel, pela sua família, para que Deus esteja consolando e dando graça. Porque só Jesus é que pode consolar no momento desse. Não existem palavras humanas que possam trazer nenhum tipo de consolo. Essas coisas nos fazem ficar espantados. Faz ou não faz? Eu falei agora, você ficou espantado, não ficou? Podia ser comigo. Já parou para pensar que podia ser contigo? Como você reagiria? Onde está o teu coração? Aí a perguntinha da gotinha que a gente fez no início do culto. Aonde está o teu Deus nesse momento? É aí que a gente precisa estar convicto de que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Porque se a gente não tiver convicto de que Deus é bom, num momento desse a gente acha que Deus é mau. Acha ou não acha? Deus levou meu filho, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é bom. Eu posso não entender o porquê é que Deus o fez, mas Deus é bom. A ótica do que eu estou vivendo, eu vi um pastor uma vez falando sobre isso, numa família nasce um bebê. Deus é bom ou mau para aquela família? Deus é bom. Nasceu um bebê, todo mundo celebrando. Morreu um filho, um outro bebê. Deus é bom ou é mau para aquela família? Para aquela família Deus é mau. Peraí, Deus mudou? Deus muda? Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. A nossa ótica a respeito de Deus é que muda. Os momentos de dores que a gente vive na vida é que fazem nos achar que Deus é bom ou que Deus é mau. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua soberano no seu trono. Ele tem propósito para todas as coisas, apesar de nós não entendermos isso. Apesar de na nossa miserável falha humana, vamos dizer assim, nós somos infinitamente pequenos diante da presença de Deus. A gente não consegue compreender o porquê é que certas coisas acontecem na nossa vida. Nesse momento é preciso ter fé. Nesse momento a gente fica espantado. E a exortação que a palavra de Deus diz é: não fique espantado. No caminho da vitória, não adianta ficar espantado. Se você ficar espantado, você para. Se você ficar espantado, você descrê em Deus. Se você ficar espantado, você deixa que o medo tome conta. Jesus nos livra na adversidade, como eu falei no início. É preciso não ficar espantado, porque o espanto nos faz ficar parado, nos faz desistir. É preciso continuar a caminhada. Assim foi com Josué. No final do versículo ele diz assim: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos repetir? O Senhor teu Deus é contigo. Eu vou repetir, eu falo, vocês repetem. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fala para o irmão que está aí do seu lado: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mais uma vez, para ele não esquecer que o Senhor Deus é com ele. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pode ser na alegria, na tristeza, em todas as áreas da sua vida, o Senhor teu Deus é contigo. Não importa o deserto que você esteja cruzando, o Senhor teu Deus é contigo. Não importa a tristeza que você esteja sofrendo, o Senhor teu Deus é contigo. É por onde quer que andares, não é só na alegria, não é em qualquer lugar, é em todos os lugares. Não é em lugares específicos, em qualquer lugar, Deus é contigo. Continuando o versículo 8, ele faz algumas considerações, para depois a gente passar para a ceia do Senhor. O que eu preciso fazer então no caminho da vitória? Bom, eu já sei que eu não posso fazer. Eu não posso ficar pasmo, perplexo. Eu não posso ficar espantado, porque eu sei que o espanto vai querer tomar conta de mim. Então o que é que eu tenho que fazer? O versículo 8 diz: eu tenho que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Vê se não é isso que diz aí. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Espera aí, o livro não pode se apartar da minha boca ou da minha mente? Da minha boca ou da minha mente? Mas a Bíblia está falando que é a boca.
Por que não pode se apartar da minha boca? 3 coisas principais. Eu preciso falar. Eu preciso falar da palavra que Deus me ensinou. Porque tem um monte de gente precisando ouvir. Como é que eu falo? Não é com a mente, é com a boca. Eu preciso falar da palavra dessa lei. Eu preciso falar da palavra dessa lei. Eu preciso ensinar aqueles que precisam aprender. Tem um monte de gente perdida, irmãos, precisando aprender da palavra desse Deus que salva, cura, liberta, que livra não das dores, mas livra nas dores, que nos momentos da adversidade mantém o homem de pé, livra das ciladas do inimigo o tempo inteiro. Versículo 8 ainda: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. É preciso falar, é preciso ensinar, é preciso proclamar. Por isso que está dizendo de boca. Não pode se apartar da minha boca, eu preciso falar. Você tem falado do amor de Cristo? Para quem você tem falado do amor de Cristo? Quantos ouviram o ensinamento de Deus através de você esse mês que passou de agosto? Quantos? Vamos aumentar um pouquinho. Quantos ouviram da sua boca que Jesus é bom, que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta, nos últimos 3 meses? Faz uma análise de si mesmo. Quando você abre a sua boca, é para falar do amor de Deus pelo ser humano ou é para contar piada indecente? Quando você abre a sua boca, é para falar do amor de Deus ou é para cantar a mulher dos outros? Não sei nem porque eu estou falando isso, não está aqui no esboço, mas Deus sabe. Deus não fala sem que traga alguém para ouvir. É preciso abrir a boca e proclamar o amor desse Deus. Mostrar o amor e a graça desse Jesus maravilhoso que deu a sua vida por cada um de nós. Primeira coisa, então, que eu preciso fazer é abrir a minha boca para falar, para ensinar e para proclamar. Segunda coisa que o versículo diz aí: antes, medita nele dia e noite. O que eu preciso fazer com essa palavra? Eu preciso meditar, ela precisa estar na minha mente. Quanto tempo ela precisa estar na minha mente, pastor? 24 horas por dia. O que está escrito aí? Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Eu preciso meditar. Como é que eu vou meditar numa palavra que eu não conheço? Como é que eu vou meditar numa palavra que eu não leio? Diga para mim, ou não, diga para você mesmo, não diga para mim não, que você lê a Bíblia como você gostaria de ler. Ou que você lê a Bíblia como Deus gostaria que você lesse. Diga para você mesmo que essa palavra, você medita nela dia e noite. Diga para si mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um analise a si mesmo. É o que diz a Bíblia. Medita nele dia e noite. Medita nessa palavra, é preciso estar na mente o tempo inteiro. Fazer o que está escrito, veja o que está escrito aí agora na continuação do versículo. Para que tenhas cuidado de fazer. Vê se está na sua Bíblia. Para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Se você e eu, se nós seguirmos o que está escrito na palavra de Deus, Deus só tem o bem para nós, mais nada. Se eu medito, se essa palavra está na minha boca, para estar na minha boca, eu preciso estar com ela na minha mente. Para eu meditar nela, eu preciso ler, eu preciso colocá-la aqui para dentro, para depois então eu meditar. E para eu praticar ela, eu preciso primeiro estar com ela aqui dentro. Para ela estar aqui dentro, eu preciso ler. O homem é o que fala. Fala pelo que pensa e pensa pelo que lê. Você já ouviu alguém falar isso? O homem é o que fala, fala pelo que pensa e pensa pelo que lê. Se você lê a Bíblia, você vai pensar como Jesus pensou. Você vai entender o que Deus tem para você e para mim. O que Deus tem para nós. Mas é preciso não só colocá-la na mente, não só falar, mas praticar, fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Vamos lá para o Novo Testamento. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento, diz que isso aqui é coisa do passado, caduco, então vamos para o Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse um pouquinho, vai voltando, que você vai achar Tiago. Depois de Hebreus, antes de Pedro.
é preciso praticar a palavra. Para quem gosta do Novo Testamento, e que eu amo, já li várias vezes, amo pregar no Novo Testamento. Olha o que diz aí, capítulo 1 de Tiago. Amém ou não amém? Amém. Versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Vê se isso está escrito na sua Bíblia, ou é só na minha que está escrito isso. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seu feito. Esse tal será bem-aventurado em seu feito. Se eu fosse você, marcava isso na sua Bíblia. Porque muitas vezes nós pastores cansamos de pregar a mesma coisa e a palavra não entra. A gente fala, repete, a palavra não entra. A gente só ouve, não consegue praticar a palavra. A Bíblia diz que a gente não tem que ser somente ouvinte, mas praticante. Se você só ouvir a palavra e não praticar, de nada serviu você ouvir. Aliás, serviu sim, serviu para juízo. Porque um dia Deus vai nos cobrar de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Ou você acha que você está fora desse grupo? Nós estamos incluídos. Deus vai chamar para prestar contas. Talvez não para a salvação eterna ou para a perdição eterna, mas para o galardão sim. O que você fez? O que você fez com a palavra que eu coloquei na sua boca? Você se calou ou você proclamou? Você falou para aquele que estava precisando de uma palavra amiga? Você deu a palavra que eu te ensinei na minha palavra? Você deu uma palavra de esperança para aquele que estava desesperançoso? Você deu uma palavra de justiça para aquele que estava precisando de justiça porque estava sofrendo injustiça? Você deu uma palavra de ânimo para aquele que estava caído? Ou você se calou? Deus vai cobrar de mim e de você. A gente tem que ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Por que é que eu tenho que fazer tudo isso, pastor? O versículo mesmo já responde. Porque então, ou seja, aquilo que eu não tenho que fazer, não ficar pasmo, não ficar espantado. E o que eu tenho que fazer? Abrir a minha boca, falar, meditar na palavra dele, praticar aquilo que está escrito na palavra. Fomos lá no Novo Testamento para comprovar isso no Novo Testamento. Por que é que eu tenho que fazer isso? É o que está escrito aí, ó. Porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. O pessoal está buscando prosperidade dando dinheiro. A prosperidade está em dar dinheiro na casa de Deus, ou naquelas aspas, casa de Deus, aquelas que se chamam casa de Deus, que as pessoas vão lá. As multidões, não são poucos, irmãos. As multidões vão lá diariamente. Fica aberto de manhã até de noite. E as multidões vão lá dar dinheiro para Deus, para serem prósperos. É isso ou não é isso? Não é isso que eles estão pregando? Prosperidade? Você tem que dar dinheiro para Deus para ser próspero, mas a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia diz que você tem que fazer diferente. A Bíblia diz que você tem que meditar. A Bíblia diz que você tem que abrir a boca e falar da palavra de Deus. E então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. A Bíblia não está falando que vai prosperar só a tua conta bancária, não, irmãos. A Bíblia não está dizendo que vai prosperar só as suas finanças, como as igrejas pregam. O foco é o dinheiro. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Vê se não é isso que está escrito aí. Farás prosperar o teu caminho. No caminho da sua vida só tem dinheiro? Não, no caminho da sua vida tem família. Ou não? No caminho da sua vida tem saúde emocional, ou não? No caminho da sua vida tem dinheiro também, tem dinheiro. Todas essas áreas estão englobadas. Mas como, vou usar você como exemplo de novo, me permita, Rodrigo. Como o Rodrigo disse,
Não só essas bênçãos que Deus tem feito, mas a esposa maravilhosa que Ele me deu, a filha abençoada que Ele me deu, a família que Ele me deu. Isso é prosperidade? Você trocaria, Rodrigo, tudo financeiramente que Deus te deu pela sua família? Sim, trocaria tudo. Trocaria tudo. Por quê? A prosperidade na sua família vale muito mais do que dinheiro, do que emprego, do que tudo isso. Claro que quando a gente honra a Deus, Deus nos honra na nossa família. Deus nos honra na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental e todas as áreas da nossa vida. Mas o principal não é isso. O principal não é o financeiro. O financeiro é consequência daquilo que a gente tem vivido em Deus. Esforça-te, é o que ele disse aqui. Esforça, Deus não te mandou, esforça-te. Esforça-te para abrir a sua boca e falar do amor de Cristo. Esforça-te para colocar dentro da sua cabeça a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Para você fazer isso, você precisa ler a palavra. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir meditar nela. E se você não se esforçar, você não vai conseguir ler a palavra. Eu não acredito. Pode falar, Rodrigo. O Rodrigo trabalha de segunda a quinta. Só no horário da tarde para a noite. Eu não ia falar, já que você falou. É Deus que faz essas coisas. Isso é milagre de Deus, Rodrigo, na tua vida. Milagre purinho. É só crer que os milagres vêm. É só crer que Deus cuida, Deus trata. Ele precisava da sexta-feira, Deus deu a sexta-feira. Não, então, vou te dar um emprego que você não vai precisar trabalhar sexta-feira. Tremendo que Deus faz. Tremendo. Mas é preciso se esforçar. É preciso a gente fazer a nossa parte. Não te mandei eu, esforça-te para prosperar o teu caminho em todas as áreas da tua vida. A receita é essa. É não ficar pasmo, é não se espantar. É colocar na tua cabeça a palavra de Deus. É meditar nela dia e noite, dia e noite, dia e noite. É fazer a tua parte. Deus vai fazer a dele. Se você fizer a sua, Deus faz a dele. Não se preocupe se Deus vai fazer a dele ou não. Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer, não fica preocupado não. Na hora certa Deus vai fazer. Você tem que se preocupar em fazer a sua parte. A sua parte é essa. Essa é a receita. O Senhor vendo o teu esforço. Chega o tempo de celebração. O tempo da vitória chega. O tema da mensagem é no caminho da vitória. Bom, o caminho é esse, mas tem uma hora que a vitória chega e a gente canta o hino da vitória. A gente glorifica a Deus, a gente vê que Deus está cuidando de nós o tempo todo, mesmo nos momentos que a gente não entendia. Deus está cuidando de nós. Mesmo nos momentos que estava tudo ruim, Deus estava cuidando de nós. Deus continua cuidando de nós. Aí a gente celebra. Celebra junto com os irmãos, celebra junto com a igreja, celebra junto com todo mundo, porque é momento de celebração. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. É momento de se alegrar com aqueles que estão alegres. E aqueles que estão chorando, é preciso também chorarmos com eles. Amém? Vamos ficar de pé? Tem um cântico que dá para a gente celebrar? Para depois a gente passar para o momento da ceia. Você recebe essa palavra como vinda de Deus? Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.